tão maravilhoso. Eu estou assim de verdade, com o meu coração alegre, feliz, com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, para que eu possa compartilhar com vocês. E o tema desta noite, despertando para a abundância de Deus. A segunda mensagem, se você não esteve quarta-feira, eu te aconselho, assista, entre na internet, assista um pouquinho, para que você possa se inteirar do que Deus está falando. Porque é um momento profético que nós estamos vivendo, é um momento muito importante para a nossa vida espiritual. Lá em João, no capítulo 10, o versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Durante muito tempo, e às vezes nós falamos isso, e não é que não seja verdade, mas nós sempre falamos assim: o ladrão, quem é o ladrão? É o diabo. O diabo é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. De fato ele é. Mas é importante nós entendermos, e eu comecei falando isso quarta-feira, que às vezes algumas das nossas atitudes nos roubam. Às vezes algumas decisões que nós tomamos acabam por impedir ou por invalidar o nosso futuro de abundância que foi determinado por Deus para mim e para você. Agora, o que nós não podemos deixar de entender é que a vida de abundância é uma determinação divina para mim e para você. Deus quer que você tenha vida em abundância. Deus quer que você tenha prosperidade. Deus quer que você prospere em todos os seus caminhos. Deus quer, Deus tem isso. Isso já foi liberado para as nossas vidas. Agora, por quê? Por que tem pessoas que trabalham exaustivamente e não conseguem se beneficiar do fruto do seu trabalho? Por que tem pessoas que trabalham às vezes em 2, 3 empregos, trabalham demais e só vivem pagando conta? Não sobra nada, não tem às vezes uma sobra para fazer nada. Por que tem tantas pessoas na obra de Deus que têm um sonho, o desejo de construir algo, o desejo de ter uma casa própria, o desejo de ter um carro, o desejo de fazer uma reforma, e nunca sobra dinheiro? Parece que a pessoa está sempre no vermelho, está sempre passando dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você: a vida financeira, ela tem implicações espirituais. Tudo na nossa vida é cercado pela vida natural e pela vida espiritual. Então, às vezes a gente acha que a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso esforço, sabe, a nossa determinação, se eu trabalhar um pouco mais, se eu acordar mais cedo, se eu fizer mais do que o outro, se eu fizer enquanto os outros estiverem dormindo, se eu estiver trabalhando, isso é importante, é óbvio que isso é importante. No entanto, a bênção financeira está determinada e ligada diretamente à vida espiritual. Há uma necessidade espiritual para que a bênção seja liberada. Há um caminho, há um modo de vida. E a Bíblia diz em Efésios 5,14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Às vezes é necessário que haja um despertamento. Por isso o tema da mensagem, despertando para a abundância de Deus. Porque às vezes a gente, como eu disse há pouco, não é o ladrão literal ou o inimigo literalmente, somos nós. Somos nós que por conta de uma atitude, somos nós que por conta de algumas decisões, de algumas ações, e aí nós não nos damos conta que nós estamos bloqueando, paralisando espiritualmente a nossa prosperidade. Nós vivemos num mundo onde há a matéria, um mundo material, onde nós lidamos com pessoas, enxergamos coisas, tocamos, vivenciamos, temos experiências, sentimos o gosto, o odor, o cheiro, a dor, a alegria, vivemos no mundo físico. Mas nesse mundo físico que nós vivemos, ele é impactado pelo mundo espiritual. Então, assim como existe o mundo físico, existe principados, existem potestades, existem dominadores deste mundo tenebroso,
existem anjos caídos, existe a influência espiritual do mal neste mundo físico que nós vivemos. Tudo isso, aqui aonde nós estamos, no mundo físico, existe isso. E às vezes, as pessoas não sabem. Assim também como neste mundo físico, existe a influência espiritual divina, a influência do Espírito Santo de Deus. Existe a influência dos anjos do Senhor, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins. Há uma influência divina, há uma determinação espiritual, há uma proteção divina cercando as nossas vidas. Então, às vezes, sem que a pessoa perceba, ela acaba dando autoridade e permissão para que o mal encontre um espaço, uma brecha, um lugar para atuar na sua vida. Como assim, bispo? Eu vou te explicar. Por exemplo, quando você uma pessoa pega, você chega num comércio, aí você vê lá uma cabeça de alho, grande, bonita, atrás de uma porta, dentro de um copo, ou num pires com alguma coisa, com um sal grosso. Quando alguém coloca uma fita dentro do carro, no porta-luva, um patuá na carteira, escondido no carro. Quando a pessoa pega um símbolo de idolatria, uma imagem, um ídolo, seja ele qual for, e atribui aquilo uma divindade, coloca num lugar escondido aos olhos humanos ou não, e a pessoa coloca no seu comércio, coloca na sua casa, o que a pessoa está fazendo? Ela está dizendo, as forças, as potestades, os principados do mal têm autorização, têm permissão para agir e atuar na minha vida. Eu estou liberando a minha vida para que os principados, potestades, os dominadores deste mundo do mal atuem na minha vida. Por quê? Porque a idolatria, ou como a Bíblia chama, a idolatria é maldição, e o pecado da feitiçaria não tem a bênção de Deus. Então, às vezes tem coisas que estão travadas, mas eu sou um cristão. Mas às vezes, como cristão, nós absorvemos uma forma de idolatria. Estou dizendo que é intencional da tua parte, mas às vezes nós cultuamos algo, colocamos algo como um Deus sobre as nossas vidas. E nós não percebemos que nós estamos abrindo permissão para o inimigo atuar através disso. Então eu queria dizer para os senhores, porque de repente, bispo, eu sou um novo convertido, eu não tenho muita noção disso, eu estou vindo na igreja agora, estou te dizendo, alguém talvez que esteja assistindo pela internet, é importante você entender, todas as vezes que você pega um símbolo de idolatria, seja uma imagem, ela atribuída a qualquer divindade, quando você coloca algo no teu carro, na tua casa, na tua carteira, você está dando permissão para que os principados, potestades do mal tenham poder de atuação na sua vida. Isso precisa ser removido. Isso não é uma coisa que nós estamos aqui inventando, brincando ou falando por falar. Isso é uma quebra de aliança com Deus. E quando nós quebramos uma aliança com Deus, nós bloqueamos a nossa prosperidade. Nós bloqueamos, nós impedimos a bênção de nos alcançar. Não é que Deus não tenha bênção para você, a bênção de Deus é para você. É que uma atitude como essa, saiba você ou não, porque veja só, ainda que a pessoa não saiba, ela está dando permissão. Ainda que a pessoa não tenha conhecimento, bispo, eu fiz, mas eu não tinha conhecimento, eu tenho aqui, porque era da minha mãezinha, era da minha vozinha, e eu guardei esta imagem, eu lembro muito da minha vozinha, ela rezava de joelho nessa imagem, e eu guardei como se fosse uma obra barroca, uma coisa assim, sabe, mais artesanal do que idolatria. Pois bem, eu quero te dizer que isso é permitir que dentro da tua casa tenha um objeto de culto ao ídolo. Isso não traz bênção para a sua vida, isso bloqueia, isso impede você de ver a ação da bênção de Deus ser manifestada. Então, tem muitas coisas que as pessoas sofrem, não vivem, não tomam posse, não são honrados, não é porque a pessoa não é abençoada, você tem a bênção de Deus. É porque, às vezes, por falta de conhecimento, nós somos destruídos. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente vai permitindo que algumas coisas adentrem as nossas vidas. Alguns hábitos que nós desenvolvemos, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque uma coisa é você abrir permissão para um principado, para uma potestade, para uma atuação do mal.
Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, o diabo não pode te tocar, tá? Porque você é nascido de Deus, mas você está dando permissão para que ele possa agir, você está bloqueando a ação de Deus. Deus não age onde há idolatria, ele não age onde há idolatria, ele não age. Outro aspecto importante de nós entendermos, não é a questão da idolatria, é um outro aspecto. Às vezes a gente vai vivendo, e a gente vai entrando numa rotina de vida, e nós vamos desplugando alguns princípios e alguns valores que traz a bênção sobre nós. Um exemplo disso, que eu tenho falado muito, é a questão, por exemplo, do dízimo. E eu falo isso com muita tranquilidade. Porque a forma mais simples das pessoas entenderem é quando se fala do dízimo. Por exemplo, quando eu dizimo, eu estou protegendo a minha vida financeira. Quando eu não dizimo, eu estou quebrando uma aliança com Deus. E por conta desta quebra de aliança, eu deixo de ver a bênção financeira me alcançar, as bênçãos alcançarem a minha vida, às vezes por uma razão qualquer. Bispo, eu estava passando por um momento delicado, eu deixei de dizimar. Bispo, eu estava enfrentando um período da minha vida, eu deixei de dizimar. Bispo, sabe por quê? Tanta coisa que eu tenho passado. E o inimigo, às vezes, coloca uma situação, coloca ali um pensamento, algo acontece. Estou dizendo que a pessoa não é cristão, tá bom? Estou dizendo que a pessoa perdeu a salvação, não vai perder a salvação. Salvação não tem nada a ver com dízimo. Estou dizendo que Deus não vai te amar por isso. Não é questão de amar, Deus vai continuar te amando, independente disso. O que eu estou querendo que você entenda é que quando você quebra a aliança, quando há uma ruptura de aliança, Deus fica impedido de cumprir aquilo que Ele, através de uma aliança, estabeleceu conosco. Então, uma aliança é algo da nossa parte que nós não podemos quebrar. E aí, às vezes, acaba acontecendo que, sem que a gente perceba, a gente vai lá e quebra uma aliança. Olha o que diz Gênesis 17:2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Sabe que às vezes a pessoa está passando por um problema financeiro? Entenda isso aqui que é bem sério, tá, o que eu vou falar. Está passando por um problema financeiro, a pessoa fala assim, eu preciso trabalhar mais. Está passando por um problema financeiro, a pessoa fala, eu preciso parar de gastar. Fecha a torneira, para tudo, não gasta mais nada. Não pode. E a pessoa quer arrumar uma estratégia humana e natural para resolver um problema que é espiritual, que é uma quebra de aliança. Às vezes a pessoa quer arrumar 4, 5 trabalhos para suprir a necessidade financeira, quando na verdade ela não entende que isso é uma atitude humana, natural, e isso não vai resolver o problema, porque uma quebra de aliança, intencional ou não, ela gera consequências. Então é importante. Agora, eu estou falando aqui para você, falei do dízimo, o dízimo é um dos aspectos, tá? Mas entre tantos outros, dentro do casamento, o adultério é uma quebra de aliança, que remove a bênção de Deus, paralisa a vida da pessoa. Quando nós não aprendemos a perdoar, não liberar perdão, é uma quebra de aliança terrível, que impede a prosperidade na vida das pessoas. Então, existem várias quebras de aliança, quando você não honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, você não vive a abundância de Deus na sua vida. Então, todas as vezes que nós, por intenção ou não, tendo intenção ou não, nós quebramos uma aliança, nós estamos impedindo a abundância de Deus para nós. Por isso Paulo falou lá em Efésios, eu li há pouco, desperta, ó tu que dormes. A gente tem que se ligar nisso, porque muita escassez não tem origem por falta de trabalho, porque você trabalha. Muitas vezes a escassez, ela não tem origem porque a pessoa não está empreendendo corretamente. Porque a pessoa empreende, é trabalhador, acorda todo dia, luta, trabalha, faz o seu melhor. Muita escassez tem origem espiritual por quebra de aliança. Porque a pessoa, de forma intencional ou não, porque às vezes não é porque a pessoa quis, às vezes é uma negligência, a pessoa não percebeu, ela não prestou atenção, e aquilo virou um hábito, um costume. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós quebramos uma aliança,
nós somos prejudicados. E posso falar uma coisa para você? O que Deus mais quer é que você prospere. Sabia disso? O que Deus mais quer é a tua prosperidade. E eu creio que nós vamos, no mês de setembro, ter a maior liberação de bênção na história do nosso ministério. Porque há uma profecia para nós, amém? Há uma palavra profética para nós. Há uma palavra profética para as nossas vidas. Antes da pandemia, Deus havia falado que nós passaríamos por um período de 7 anos de vacas gordas. Que ia culminar num período de 10 anos. E nós estamos nesse período. E eu quero que você saiba que Deus tem a abundância em cada área da sua vida. Abundância na tua saúde, abundância no seu casamento, abundância nos seus negócios, abundância na sua vida financeira, abundância de felicidade. Deus tem abundância para você. Você recebe isso? Receba. Agora, o que o Espírito tem falado comigo, eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, pode ser algo intencional ou não, ou às vezes porque a gente se esquece do que Deus falou. Ou às vezes porque a gente não dá conta, falou, mas acho que não é bem assim, não sei. Amados, entenda uma coisa, a nossa vida com Deus nunca será entre eu e você e mim, entre você e a igreja e você. Sempre será entre você e Deus, entre você e o que Deus estabeleceu. Então, tudo na tua vida é estabelecido, é determinado por Deus. E a aliança que Deus fez comigo e com você, uma vez que nós o honramos, Ele nos honra. Olha o que acontece, a palavra do Senhor mostra, tinha um cidadão chamado Acã, que foi um israelita que desobedeceu a Deus no período de Josué. Quando eles adentram na terra prometida, na primeira batalha, era uma guerra que não era uma guerra de lucro, não era uma guerra que havia sido determinada para que eles tivessem ganho, para que eles pegassem despojos, era uma guerra santa, era uma guerra espiritual, era uma guerra em que eles adentrariam a terra, tomariam o que era deles por direito, a primeira guerra que eles lutam, em que a intenção de Deus não era que eles pegassem nada. Vai um cidadão chamado Acã e viola uma determinação de Deus. Olha o que acontece na sequência do que ele fez, olha o que acontece. Olha só, vou te explicar isso aqui. Josué 7:1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e lhe disseram: isso aqui é uma mamata, não manda muita gente não. Isso aqui é o que eu estou falando, tá? Eu vou voltar a ler aqui. Isso é uma guerra, é uma guerra para poucos homens, isso é uma mixaria de guerra. Não suba todo o povo, somos uns 2.000 ou 3.000 homens que a gente vai ferir a cidade e vamos tomar tudo lá. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 4, presta atenção. Era uma guerra simples de lutar. Assim, subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor, até à tarde, ele, os anciões de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor, por que fizesse este povo passar o Jordão,
para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos, isso mesmo, com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos, fugiu, né? Israel ficou com medo. Como é que é isso, Senhor? Olha só, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra, e então farás o teu grande nome. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco. Se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Israel, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O que Deus está nos falando aqui, né? Acã, ele vê no meio dos despojos, está narrado em Josué 6, ele vê uma capa, uma túnica bonita, ele pega, ele começa a pegar algumas coisas, e Deus disse que o objetivo não era matar para ficar rico. Aquilo era uma guerra santa. Os despojos de batalha era para serem entregues ao Senhor, era uma consagração da missão, não era para levar nada. O que eu quero que você entenda, pelo Espírito Santo, às vezes um pai de família, queria falar com os cabeças das famílias aqui, às vezes você como cabeça da família, uma atitude sua, faz com que toda a sua família não prospere. Às vezes um chefe de família, que é o cabeça do seu lar, por uma quebra de aliança sua, as coisas param na tua vida, param na tua casa, param na tua família, porque às vezes um chefe de família toma uma decisão equivocada de quebrar uma aliança com Deus. Então a gente vê aqui que era uma guerra fácil de lutar. Enquanto eu estava estudando isso aqui, o Espírito falou ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês. Se nós fôssemos enumerar todas as guerras e as batalhas que Israel lutou, vocês percebem que Israel muitas vezes não tinha o contingente necessário para uma guerra? Que muitas vezes eles enfrentaram inimigos superiores a eles e venceram? Mas todas as vezes que Israel pereceu, todas as vezes que Israel foi envergonhada, todas as vezes que Israel não logrou êxito nas batalhas, foi porque Israel quebrou a aliança com Deus. O que eu quero espiritualmente que você entenda, que não há inimigo que possa te derrotar, não há força do mal que possa impedir a ação de Deus na sua vida. Israel nunca perdeu uma batalha em que Deus esteve do seu lado. Israel nunca fugiu, nunca deu as costas numa batalha, quando eles estavam alinhados na aliança deles com Deus. Mas todas as vezes que eles quebraram a aliança, eles pereceram. O que eu quero que você entenda é que Israel não perdeu uma batalha porque tinha poucos recursos. Israel nunca perdeu uma batalha porque não tinha o material, não tinha o armamento de guerra, não tinham as pessoas aptas para lutar. Essa nunca foi a queixa ou o motivo pelo qual Israel perdeu qualquer guerra ou qualquer batalha. Todas as vezes que Israel perdeu, foi porque Israel quebrou uma aliança com Deus. Eu quero que você espiritualmente entenda o que eu estou falando, porque a tua prosperidade, a liberação das tuas bênçãos depende de você entender isso. Às vezes tem coisa que você precisa deixar. Tem coisas que não podem estar na tua vida.
Tem coisas que Deus está te chamando, sabe, para um renovo, para um despertamento, para que a abundância dele te alcance novamente, para que a abundância de Deus faça parte da sua vida. Deus quer isso para você, Deus tem isso para você. Você sabe, amados, às vezes a gente acha que é a nossa força, a nossa capacidade. O profeta Zacarias fala assim, sendo boca de Deus, obviamente, profetizando, prosseguiu ele, Zacarias 4:6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu volto a dizer, amados, vou falar uma coisa para você, você jamais vai cair pelo braço do teu inimigo. Não há força, não há inimigo que possa derrubar você. Acredita no que eu estou te dizendo? Não há ninguém na face da terra que possa invalidar ou impedir você de receber a bênção que Deus determinou para a sua vida. Não há, não há. Bispo, mas estão se levantando contra mim, não tenha medo. Bispo, é que no meu trabalho fizeram um coluio, estão tentando puxar meu tapete. Mas não tenha medo. Bispo, pegaram 3 dos meus melhores clientes, a pessoa fez uma promoção, tirou os meus melhores clientes. Não tenha medo, Deus vai mandar clientes maiores ou vai trazer esses de volta. Se não esses, Deus vai trazer melhores, sabe, que vão te abençoar muito mais. Assim, entenda, jamais nós cairemos pelo braço do nosso inimigo. Israel jamais caiu pelo braço do inimigo enquanto esteve em aliança com Deus. Amados, de verdade, de verdade. Às vezes eu falo algumas, lá vem o bispo. Olha, em 20 anos de vida ministerial, 21 anos que eu estou completando de vida ministerial, desde missionário, pastor e bispo, 21 anos. Muitas foram as investidas, lutas, situações que eu passei, que eu enfrentei na minha vida. Mas sabe uma coisa, a certeza que eu tenho, eu jamais cairei pelo braço de um homem. Eu jamais cairei por qualquer coisa que um homem queira me fazer. Porque enquanto eu estiver em aliança com Deus, enquanto a minha vida estiver no Senhor, amados, venham torpedo e tudo quanto é lado, não vão me atingir, sabe por quê? Porque quem me sustenta é o Senhor. Às vezes você acha que, não, bispo, é minha capacidade. Amados, de verdade. Às vezes a gente acha que é a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade que vai fazer. Olha, eu sou uma pessoa fácil de lidar. Só ou não sou bem? Sou. Sou uma pessoa. A diaconisa Carmen está ali atrás, fez assim, mexeu comigo. Mexeu comigo. Eu sou uma pessoa fácil de lidar ou não sou? Eu não tenho confusão com ninguém. Só não sou, gente. É mais fácil de lidar comigo ou com a diaconisa Carmen? Pegou pesado, diz a bispa. O povo tem medo de agora. A igreja se calou. Amados, eu sendo fácil de lidar, várias pessoas às vezes vão embora, não saem da igreja. Não adianta, não tem encantamento. Não, fica na igreja, essa é a melhor igreja para você, para a tua família. Não, tem gente que não quer ficar aqui e vai embora. Amém, louvado seja Deus. E nós abençoamos e vai com a bênção de Deus. Ninguém que sai daqui, sai apedrejado, ou debaixo de punição ou maldição. Pelo contrário, eu oro, eu abençoo, para que as pessoas possam ir, porque se são filhos de Deus, amados, onde elas estiverem, pôr a planta dos pés, Deus vai abençoar e prosperar. Mas você vê que tem gente que vai embora. Por quê? Porque não depende da minha capacidade humana, do meu jeito. Porque eu sou legal. Mas não é o fato de eu ser legal que vai mudar a tua vida ou vai fazer as pessoas ficarem na igreja. Não é a tua força que vai fazer as coisas acontecer. Entenda que não é pela tua força. A Bíblia diz, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus vai liberar a capacidade que você precisa para alcançar o que Deus tem para você. O Espírito Santo de Deus vai mover a tua vida em direção ao que você tem para receber de Deus. O Espírito Santo de Deus vai mover o coração dos reis desta terra para que eles possam abençoar a tua vida, para que eles possam encontrar você no caminho em que Deus quer te abençoar e te prosperar. Deus vai colocar pessoas na rota da bênção para que você se depare com essas pessoas. O que Deus está nos chamando hoje, igreja, é para que a gente tenha um alinhamento diante dEle.
para que você possa aparar as arestas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, da sua vida, não importa. Nesse texto bíblico, que eu acabei de ler, quando Deus chama Josué, fala: Josué, não adianta você ficar aí com o rosto prostrado, chorando. Chama o povo para a santificação. Chama o povo para deixar tudo isso. Olha, você vai fazer o seguinte: Acã, quem foi que fez tudo isso? Ele, a família dele, esses todos vão perecer. Mas eu vou trazer a bênção novamente sobre a vida de vocês. O que eu quero que você entenda? O que tem que perecer da nossa vida é tudo que nos faz quebrar aliança com Deus. O que tem que perecer da nossa vida é tudo que nos afasta do que Deus tem para nós. Deus tem bênçãos para manifestar na sua vida. A prosperidade, quando eu digo prosperidade, abundância, riqueza, tudo isso, não é uma coisa que eu estou falando aqui para brincar com a tua emoção. É Deus que determinou para a sua vida. Você conhece a história do povo de Israel, amados? No deserto, onde não havia água, Deus fez brotar água. Um deserto onde não havia carne, Deus fez descer do céu. Um deserto onde não havia pão, Deus fez o pão brotar todas as manhãs, um pão novo, não precisava guardar para o dia seguinte. Havia um pão novo para que eles pudessem comer. Quando o sol, durante o dia, era muito intenso e muito forte, havia uma sombra protegendo a vida deles. Mas durante a noite, onde era muito frio e muito escuro, havia uma tocha, um clarão de um fogo, aquecendo, iluminando, para que eles ali pudessem ficar protegidos. Sempre Deus traz a provisão para as nossas vidas. Sempre Deus abre uma porta, Deus abre um caminho para a prosperidade do seu povo. Eu falei aqui, na quarta-feira, e eu queria, nesses 5 minutos que eu tenho, encerrar falando isso com você. A profecia do profeta Ageu, quando ele diz no capítulo 1, versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito, e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel? Mas isso aqui parece a vida de um monte de gente na obra de Deus. Está sempre faltando, não tem dificuldade, luta, meu Deus, não quero, não consigo, e a pessoa faz agora, vai dar, não vai. Mas qual é a palavra de Deus para você, para mim, para nós, para a nossa igreja? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi a um monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, é como um assopro. Tem gente que estava esperando muito, quando recebe pouco, e esse pouco é como um sopro. O dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre, por causa da sua própria casa. Por acaso os céus sobre vós, por isso, os céus sobre vós, retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Eu falei quarta-feira que toda profecia, ela cumpre 3 funções únicas: consolar, edificar e exortar. São 3 funções que a profecia cumpre. Uma dessas, ou ela vai consolar, ou ela vai edificar a fé, ou ela vai exortar. Esta profecia do profeta Ageu era uma profecia de exortação. Quando Deus chama o povo e diz assim: olha, minha casa está em ruína. E hoje nós entendemos que a casa somos nós. O teu corpo é templo do Espírito Santo. A tua vida. Amados, esta pandemia veio e descaracterizou muitas pessoas. Houve um esfriamento na nossa relação com Deus.
Não estou dizendo que você deixou de ser crente. Não estou dizendo que você é irresponsável. Não estou dizendo que você não cumpre as suas funções. Não estou dizendo que você não está trabalhando na igreja. Talvez você esteja até trabalhando mais do que trabalhava. Mas algo dentro de nós, de alguma forma, entrou num aspecto de decadência, de esfriamento, um piloto automático. Vou lá na igreja, vou lá no culto, vou lá hoje, hoje eu não vou. E aí a gente não percebe que essas nossas atitudes estão tendo implicâncias espirituais no impedimento de algumas coisas acontecerem. Porque tem coisas que Deus sabe que você pode fazer. Eu me lembro, não sei quantos se lembram aqui alguns anos atrás, eu acho que tem uns 7 anos, quase 10 anos, isso não lembro. Eu ganhei de presente um curso no Instituto Haggai. E eu fiquei uma semana, como é o nome daquilo que você fica? Numa imersão de uma semana, dentro do Instituto Haggai, onde eu não podia sair para nada, e ali assimilando e recebendo tudo aquilo, todo aquele conteúdo, que até hoje abençoa muito a minha vida. Mas eu me recordo de uma das coisas que aconteceu, numa daquelas tardes, a gente estudava o dia inteiro, acordávamos 6 da manhã, íamos dormir às 10 da noite, o dia inteiro de estudo. E eu me recordo que um dos dias, passou um vídeo com o depoimento do Dr. Haggai. E ele dava um testemunho quando ele foi convidado por um empresário americano para que ele fosse até o escritório desse empresário, que ele queria fazer uma contribuição para o Instituto Haggai. E ele disse: irei. 9 horas da manhã o senhor vem? Ele disse: 9 horas da manhã estarei aí. O Dr. Haggai acordou como sempre, de madrugada, 4 horas da manhã, orou, fez o seu devocional, leu a Bíblia, tomou o seu café da manhã, teve ali o seu momento de louvor, adoração a Deus, se preparou e foi. Chegou com um pouco de antecedência, anunciou, subiu, chegou no andar, ele disse assim: olha, eu sou o Dr. Haggai, eu vim aqui hoje para receber uma oferta para o Instituto Haggai, doutor fulano de tal me convidou para vir aqui. Ele disse: pois não, Dr. Haggai, o senhor aguarde um instante, o senhor já vai ser atendido. Deu 9 horas, 9h10, 9h15, 9h20, 9h30, ele disse: a moça esqueceu de avisar. Ele foi até lá e disse assim: a senhora avisou que o Dr. Haggai está aqui para receber uma oferta? Ele disse: sim, eu avisei, o senhor aguarda um instantinho que ele vai te atender. Deu 10 horas, ele se levantou e disse: senhora, por favor, avisa que eu fui embora, porque o meu compromisso foi marcado às 9 da manhã. Ele foi, apertou o elevador, estava chegando o elevador abrindo, não lembro. Veio, doutor, o senhor me desculpa, olha, está aqui o cheque. Ele pegou o cheque, dobrou, pôs no bolso e disse assim: olha, o senhor quando marcar às 9 horas, um homem do calibre do senhor, do patamar do senhor, 9 horas não são 9h10, 9 horas não são 9h15, 9 horas são 9 horas. Isso é um desrespeito que o senhor fez. Um homem do teu calibre não pode fazer isso com outra pessoa, com ninguém. E esse senhor, muito sem graça, disse: mas o senhor viu a contribuição que eu dei? Olha, eu dobrei o valor da contribuição que eu lhe daria. O Dr. Haggai olhou o cheque, era um cheque de 1 milhão. E ele dobrou o cheque, pôs no bolso e disse: o quanto você pode dar, eu não sei. Não sei qual a sua capacidade de doação. Fica guardado na sua memória, nunca mais atrase. Isso me marcou muito, porque ele não se sentiu empolgado com um cheque de $1 milhão. Sabe por quê? Porque ele não sabia o quanto aquele homem poderia dar. A Bíblia fala que uma mulher com uma pequena moeda, Jesus disse, essa oferta foi aceita. E haviam homens dando ofertas maiores, muito maiores, e não faziam de coração. Aquela mulher estava dando tudo. Muitas vezes nós estamos dando a sobra,
e fingindo que a nossa sobra é o nosso melhor. O problema não é quem recebe a sobra e se alegra com a sobra que recebe. O problema é que Deus, quando recebe e vê a sobra, Ele sabe que é sobra. Ele sabe que não é tudo. E aí, nós nos enganamos a nós mesmos. Eu trabalhei numa implantação de vendas, alguns anos atrás aqui em Itanhaém. E um dia eu cheguei no escritório, e tinham lá 4 ou 5 colegas de trabalho, na internet, fazendo qualquer coisa. Bobagem qualquer. E eu olhei, e o dono da empresa estava comigo. Eu olhei e disse, legal. Ele disse assim, eles fingem que trabalham, e eu finjo que pago. Não trabalha, não recebe. Então, assim, são coisas simples da vida, mas às vezes nós nos roubamos. Lembra que eu falei o ladrão? Nós nos roubamos. Quando nós nos furtamos de dar o nosso máximo, de dar o nosso melhor, de fazer o nosso máximo, de fazer o nosso melhor, nós nos furtamos. O que Deus quer de mim e de você? Que a gente dê o nosso melhor. Está em Marcos 10, 29. Jesus falou isso. Tornou Jesus em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, sempre, né? E no mundo por vir, a vida eterna. Então, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte hoje. Não se trata de nós fazermos de conta. Se trata do que nós vamos entregar de verdade, porque Deus sabe o que nós vamos receber quando nós entregarmos o nosso melhor. Escute, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou dizendo que talvez algo não esteja acontecendo na sua vida, porque tua vida não está alinhada, tá? Não entenda dessa maneira. Mas faça uma análise se não há algo desalinhado. Eu queria hoje encerrar esse momento fazendo uma oração por você. Porque talvez você esteja se sentindo desanimado. Bispo, eu estou desanimado. Bispo, eu não sinto ânimo, sabe, para nada. Sabe, tem uma coisa que me afastou de servir a Deus, me mexeu comigo, me afastou das coisas, sabe, eu perdi a alegria. Talvez você diga, bispo, eu tenho um pecado que me acusa na minha consciência, sabe? E todas as vezes que eu lembro desse pecado, eu me sinto tão mal que eu não tenho vontade de fazer nada, a minha vida parou por causa de um pecado que eu cometi. Talvez você diga, bispo, eu tenho vergonha. Talvez você está vivendo uma crise no seu casamento, com seus filhos. Talvez você é essa pessoa que entra ano e sai ano, só dificuldade financeira. Talvez você seja alguém que tem pensado em largar tudo, chutar o balde, pensado até em morte. Eu queria hoje orar por você. Eu queria hoje que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, porque eu quero orar pela tua vida. Amados, nós não vamos abrir mão da nossa abundância. Eu vou pedir que a gente apague as luzes da igreja. Se você se encontra nessa situação desanimado, se você está sendo envergonhado por causa de dívida, se você é alguém que perdeu o encanto por Deus, pelas coisas de Deus, e Deus sabe se você vai ficar sentado ou se você vai vir aqui. Mas é o fato de você sair do seu lugar que vai determinar a mudança na sua vida. Então, sai do seu lugar. Tenha vergonha. Bispo, o que vão pensar de mim? Amados, não estamos aqui para ninguém pensar nada, não. A gente está aqui para ver Deus transformar a nossa vida. A gente está aqui, sabe, porque a gente precisa de um renovo de Deus.
você precisa de um renovo de Deus. Eu vou pedir que os nossos intercessores venham aqui, diaconisa Carmen, Val, cadê a bispa? Não sei se a bispa está aqui fora esperando para louvor. Nós vamos cantar daqui a pouquinho. Vou pedir para a bispa vir aqui. Vou pedir para o grupo de intercessão da igreja vir aqui. Porque nós vamos liberar uma bênção, um renovo de Deus sobre a sua vida. Chega, amados. Chega da gente viver patinando na vida. Chega de vivermos com infelicidade. Parece que nada acontece. Não é isso que Deus tem para vocês. Vem aqui, por favor. Cadê a diaconisa Carmen? Val, vem cá, Val. Pede licença para o pessoal. Bispa, cadê os pastores? Vem aqui, vem aqui. Lucas, vem cá, meu filho. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos interceder pela vida dessas pessoas. Vocês vão sair daqui hoje, sabe? Para ver a abundância de Deus, amados. Para ter essa experiência com Deus. Nós vamos ter essa experiência com Deus. Vou pedir que cada um de vocês, intercessores, pegue alguém, ore, interceda, sabe? Ore pela vida dessa pessoa. Eu vou descer também, nós vamos orar juntos, mas cada um de vocês, vem cá, ministro Bruno, pega uma dessas pessoas, nós vamos orar, nós vamos interceder. Se você sentir de falar o que você está passando, fala, olha, eu preciso de uma oração por esse motivo, essa pessoa vai orar por você, amém? Em nome de Jesus. A bispa está me lembrando aqui, os homens oram com os homens, as mulheres oram com as mulheres, tá bom? E nós vamos erguer esse clamor aqui, pela tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus.
Jesus, sim, Deus, nós entramos em concordância, Pai. Nós entramos em concordância, Senhor. Nós entramos em concordância que haja um despertar. Deus, já começa imediatamente a liberar sonhos novos. Senhor, eu te peço nesta hora, pelas pessoas que ficaram por um tempo sem esperança, pessoas que ficaram por um tempo desanimados, sem sonhar, talvez a mente produtiva, Senhor, se calou, a mente produtiva adormeceu, a mente sonhadora ficou atrofiada, mas agora, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que esteja renovando, despertando o seu povo, realinhando a mente, realinhando o coração, para que o teu povo volte a sonhar, para que o teu povo volte a avançar, para que o teu povo volte a te servir com integridade, com pureza de coração. Deus, abre as janelas dos céus e que venham, comecem a vir bênçãos, Pai. Oh Deus, a chuva serôdia, a chuva temporã, aquela bênção que o teu povo está aguardando, esta bênção que esta família está sonhando, esse processo na justiça, Deus libera. Senhor, começa a liberar, Pai. Senhor, que as bênçãos comecem a alcançar o teu povo, aquele negócio que está travado, Deus, que esta semana aconteça, Pai, aquele negócio que faz muito tempo que está para sair, esta semana sairá, o Senhor abrirá o bom tesouro, o Senhor abrirá esta porta. Eu creio que esta semana, sobre a vida de cada família desta igreja, haverá portas abertas para você. Deus vai te surpreender. Receba, diga: eu recebo, Deus. Comece a tomar posse, comece a dizer: Senhor, eu recebo a minha bênção. Diga para Deus: eu recebo a minha mudança de sorte, eu recebo a minha vida próspera, eu recebo. Diga para Deus: eu não quero mais o meu nome sujo, eu não quero mais ficar devendo para ninguém. Receba no teu coração hoje aquilo que da parte do Senhor está sendo liberado sobre a sua vida. Senhor, na autoridade do teu nome, nós erguemos as nossas mãos aos céus e como intercessores, liberamos bênçãos dos céus sobre a vida do teu povo, porque está escrito que quando 2 ou mais reunirem e ligarem acerca de um assunto na terra, será ligado nos céus. E nós ligamos uma temporada de abundância, uma temporada de prosperidade, uma temporada de cura, uma temporada de restauração, uma temporada de alegria para a vida do teu povo, em nome de Jesus. E você que recebe, dê um brado de vitória a Deus.